os neurotransmissores são produzidos lá no nosso sistema nervoso entérico. Olha que bacana isso. E muitos profissionais e muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pacientes com dor, a gente vai tratar lá via retal também. Então, o sistema nervoso entérico, ele influencia o sistema nervoso central. A permeabilidade da membrana intestinal e a microbiota intestinal influenciam o comportamento e ações do nosso sistema nervoso central. Sabe por quê? Porque quando nós temos um aumento da permeabilidade da membrana intestinal, nós podemos ter uma inflamação lá na barreira hematoencefálica, lá no nosso cérebro. E aí que surgem os quadros de demência, os quadros de Alzheimer, de Parkinson. Então, quando eu falo para vocês que 99% das doenças que nós temos vêm do intestino permeável, é por isso. Porque o intestino permeável, ele permite com que substâncias, com que bactérias, vírus, eles entrem no nosso organismo. E eles vão fazer a festa. E quando isso acontece, lembra que eu falei para vocês que a inflamação não é em um local. As células inflamatórias, elas percorrem o nosso sangue, o nosso organismo todo. Elas estão no sangue. E o sangue corre pelo corpo todo. E aí essa inflamação, ela chega lá na nossa barreira hematoencefálica. E ela vai inflamar. E aí nós começamos a ter esses quadros, essas patologias. E muitos profissionais não conseguem tratar. Aí entra aquele efeito paradóxico que nós falamos. A pessoa vai tomar remédio para melhorar o quadro de Parkinson, quadro de demência. E o que vai acontecer? Nós falamos que os medicamentos alteram a permeabilidade da membrana intestinal. E aí? Ele está piorando a própria causa da doença dele, que é a permeabilidade intestinal, que é a desbiose. E aí entra naquele ciclo que não melhora nunca, vai ser dependente de remédio para o resto da vida. Ó, que louco, né? O nosso corpo humano. Quem tá gostando aí, ó, cadê o meu coraçãozinho? Porque essa aula tá bacana hoje, hein, gente? Cheio de conhecimento, hein? Fala aí. Vocês estão gostando? Hoje eu tô super bem-humorada, que eu resolvi até trazer conteúdo aqui para vocês, estão vendo? Maravilha, né? Então, olha só. O doutor Lair Ribeiro diz o seguinte: o nosso bem-estar tem origem lá no nosso intestino. E alguns médicos britânicos dizem que o intestino influencia os nossos comportamentos e até o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, quando eu falo, né, que o nosso intestino deveria ser o nosso primeiro cérebro, olha quanta função que ele tem. Olha quanta coisa que ele pode influenciar, que ele pode afetar. É uma loucura isso, gente. Eu lembro, vou contar um episódio de uma coisa aqui. Uma vez, o meu avô passou mal. A minha família toda é da área da saúde, tá? E um dia o meu avô passou mal, ele tava com diarreia, muita diarreia. Aí a minha mãe me ligou, falou assim: filha, o vô não tá bem, tá com diarreia. Não sei o que aconteceu, não sei o que pode ser, mas ele não comeu nada de diferente. A alimentação dele normal, mas ele tá com diarreia. Eu falei assim pra minha mãe: ó, isso daí é pulmão. Minha mãe olhou pra minha cara: pulmão? Falei: o que tem a ver diarreia com pulmão, Thalita? Você tá louca? Falei assim: é pulmão. Faz uma ausculta nele. Aí, por fim, né? Acabei chegando na casa da minha mãe. Quando eu cheguei lá na casa do meu avô, eu fui fazer a ausculta pulmonar nele. Batata. Murmúrio vesicular diminuído. Nós ligamos para a ambulância, ele foi para o hospital. E lá no hospital, detectaram que ele estava com uma pneumonia.
E ele estava tendo quadro de diarreia. E quando a pessoa lá, o saboné, chegou para buscar ele também, eu falei para a moça, eu falei assim, olha, ele deve estar com pneumonia ou algum problema respiratório, alguma disfunção respiratória. A mesma coisa. A mulher olhou para mim e falou assim, nada a ver, ele está com diarreia, ele está desidratado. E eu falei assim, eu quero que faça um exame de pulmão nele. E aí, chegando no hospital, fizeram um raio-x de pulmão, né? E ele estava com pneumonia. Então, olha só, poderiam estar tratando ele, achando que ele estava desidratado. Gente, pneumonia mata. A gente sabe disso, quantas pessoas, né? Por que as pessoas estão, às vezes, morrendo de pneumonia? Porque por essas questões. Ela tem um quadro intestinal e a pessoa vai querer avaliar o intestino dela. Ah, comeu alguma coisa que fez mal, tá desidratado. Ninguém associa essa possibilidade porque as pessoas, os profissionais não conhecem essa ligação do nosso intestino ao nosso sistema MALT,